Se você pensa que pacto antinupcial só vale para regras patrimoniais, para eleição do regime de bens, você está extremamente enganado. Venha comigo que eu vou lhe dar 9 dicas de ouro que você pode então implementar lá no seu pacto antinupcial. Destaco a vocês que é cada vez mais comum que essas cláusulas criativas e que tenham relação direta com aquele relacionamento sejam incorporadas nos pactos antinupciais. Os pactos antinupciais são elaborados por tabelião, ou seja, lá no tabelionato de notas, e é muito mais efetivo que sejam elaborados antes em uma minuta por instrumento particular, realizada por um advogado, porque o advogado especialista em direito de família tem várias alternativas, várias hipóteses, ideias e perguntas para fazer para esse casal, de modo a tornar esse pacto muito mais coerente com os desígnios deles, com as vontades, com tudo aquilo que é realmente importante para aquela família que está então se formando através do casamento. Número 1. Divisão de despesas familiares. É possível que lá no pacto haja uma cláusula dispondo de quem vai pagar o quê. Por exemplo, supermercado, plano de saúde, energia elétrica, condomínio. Ou então o casal pode proporcionar em percentuais. Como, por exemplo, o marido vai pagar 30% e a mulher 70%. Ou o contrário, 70% o marido, 30% a mulher. Então a criatividade rola solta. É importante que, claro, isso seja feito à luz das necessidades daquele casal. 2. Pacto de não violência emocional. O casal pode dispor que, se brigas e conflitos começarem a surgir, eles irão realizar terapia de casal, ou eles irão conversar com mediadores, psicólogos especialistas em relações conjugais, de modo a prezar pela afetividade, pela relação respeitosa entre si, não deixando aquele relacionamento ruir, ainda que ele acabe desaguando em divórcio, mas que enquanto o casal estiver vivendo sob o mesmo teto, eles se tratem de forma cordial e respeitosa. Cláusula de fidelidade com penalidade. O casal pode estipular que, em havendo a ruptura do dever de fidelidade, haverá o pagamento de uma indenização por parte do infrator em um valor a ser eleito pelo casal. Regras de privacidade, a incluir redes sociais. O casal pode elaborar cláusula que disponha que haverá o respeito à privacidade de cada um. Por exemplo, fixar e estabelecer que a mulher e o marido terão respeitados os seus momentos de individualidade, como, por exemplo, sair com os amigos, fazer os programas que gostam ou mesmo ficar sozinho, de modo que isso não interfira no relacionamento conjugal. O mesmo se aplica às redes sociais, dispondo o casal que será sempre inviolável a sua privacidade, que um não entrará nas redes sociais do parceiro, que não haverá acesso a e-mails ou a sites que sejam utilizados através de login próprio. Cláusula de tempo de qualidade. O casal pode elaborar uma regra através da qual eles se coobrigam a dispor de um momento de casal, seja por semana, um número de horas, ou um momento ao longo do final de semana. E se há filhos, isso pode ser bastante interessante. Podem combinar que as crianças vão ficar com a avó, com amigos, de modo que eles possam usufruir de um tempo de qualidade semanal. A propósito, quem adotou uma cláusula muito parecida com essa foi Mark Zuckerberg. Ele e sua esposa Priscila tem uma cláusula no pacto antinupcial, através da qual eles se obrigam a dispor de um tempo de qualidade. Teria sido pedido da Priscila, sabedora de que Mark Zuckerberg é bastante workaholic. Número 6. Cláusula de mediação obrigatória na hipótese de divórcio. O casal pode eleger uma cláusula através da qual eles se obrigam a, diante de uma possibilidade de divórcio, submeterem-se a sessões de mediação extrajudicial, para que esse mediador, então, consiga facilitar o diálogo entre eles sobre as questões patrimoniais, parentais, ou mesmo sobre o efetivo e genuíno interesse deles ou de um deles em buscar o divórcio. Número 7. Cláusula de respeito à liberdade religiosa. Muito comum casamentos ocorrerem entre indivíduos de religiões diferentes. E não é necessário, como todos sabem,
que um se convirta à religião do outro. É possível, então, diante de eventuais conflitos que possam surgir, ou seja, quando o casal tem em mente que isso pode acabar degenerando em algum tipo de conflito ou discussão, elaborar uma cláusula lá no pacto antinupcial, discorrendo sobre o respeito que deve haver à religião um do outro. Isso pode ser bastante efetivo e evitar muitos conflitos. Criação de filhos bilíngues. É muito legal quando o casal de nacionalidade diferente, cada um possuindo a sua nacionalidade, a sua língua mãe, conversem sobre a criação da criança no que tange ao idioma. Qual vai ser a língua falada em casa? Com quem que eles vão se relacionar naquela língua do pai ou da mãe? Como será feita essa imersão na outra língua? Ou se haverá. Então é muito importante o casal conversar sobre isso e muitas vezes isso acontece antes do casamento. Eu, por exemplo, já trabalhei num contexto de casal estrangeiro de nacionalidades distintas e que quiseram trazer esse assunto à tona antes do casamento. Tamanha a importância desse assunto na vida deles e dos seus familiares. Nona e última ideia de cláusula para o pacto antinupcial. Cláusula ou cláusulas que versem sobre a educação dos filhos. Isso de uma forma super ampla, podendo qualquer assunto sobre educação ser levado para o pacto antinupcial. Diretrizes importantes sobre os cuidados com os filhos, rateio de atividades com os filhos, levar e buscar a escola, tempo na rotina, quem vai se envolver mais ou menos, ou de que forma, em qual proporção. Essa cláusula também já é uma realidade muito comum aqui no Brasil. Agora, duas perguntas que não querem calar. Primeira, os tabeliães aceitam a inclusão dessas cláusulas em pactos antinupciais? E segunda pergunta, se existir a infração alguma dessas cláusulas, qual a punição, como é que se resolve isso? Alguns tabelionatos de notas podem vedar a inclusão de algumas ou de alguma dessas cláusulas. É muito importante buscar um tabelião que tenha uma mentalidade consentânea aos desejos daquele casal, que a forma como ele enfrenta a contemporaneidade no que diz respeito aos pactos antinupciais esteja perfeitamente alinhada com os interesses. Em Porto Alegre, por exemplo, há 10 tabelionatos de notas. E cada tabelionato tem o seu entendimento. E muitas vezes o advogado, quando é procurado para elaborar a minuta de um pacto, terá de buscar um tabelião que esteja, então, atuando à luz dessas diretrizes que são bastante modernas e, claro, podem vir a ser polêmicas a depender da sua natureza. E número 2, então, como executar? Pessoal, essas possibilidades de cláusulas extrajudiciais serem levadas ao pacto antinupcial, elas são relativamente novas na doutrina e na jurisprudência, sendo ainda incomum a gente verificar no Brasil tribunais de justiça enfrentando essas demandas. Mas o que eu posso afirmar a vocês seguramente é, ainda que a gente não saiba como o judiciário vai passar a lidar com essas realidades bastante inovadoras e bastante pitorescas em algumas situações, a verdade é que isso já cria uma obrigação moral entre o casal. Que o simples fato de o casal sentar e conversar sobre isso, sobre esses nortes, sobre essas diretrizes de convívio, certamente já auxilia eles a ingressarem num casamento amoroso, cordial, respeitoso, em que um conhece muito bem as necessidades do outro e o que importa para o parceiro, para a parceira. Tudo que eu falei aqui sobre pacto antinupcial também se aplica às uniões estáveis. Mas, nas uniões estáveis, essas cláusulas todas vão ser levadas ao que nós chamamos de contrato de convivência, que está para a união estável, assim como o pacto antinupcial está para o casamento. Se você gostou desse vídeo, se você ficou surpreso com alguma das informações que eu trouxe, curta esse vídeo, comente, compartilhe, faça ele chegar ao maior número de pessoas possível. Agradeço a você pela atenção, inscreva-se aqui no canal para ter mais informações sobre vídeos como esse.